Vamos então ao especial Informação de Desporto, a entrevista em direto com o presidente da SAD do Torriense, o Sr. Joaquim Carlos, a quem dou as boas-vindas. Um muito bom dia, obrigada por estar em estúdio na Europa. Começo então por lhe perguntar qual o diferente entre a SAD e a Câmara de Torres Vedras. Vamos ver, na realidade não existe diferente. O que aconteceu foi que existia, para todos os efeitos, uma dívida por parte da SAD, que no fundo gera o futebol júnior e o futebol sénior do Torriense, de umas faturas que tinham a ver com publicidade, aqueles painéis onde nós colocamos a publicidade das pessoas únicas que ainda nos vão pagando e que no fundo se traduzem nas únicas receitas, das poucas receitas que nós temos para podermos ter os 2 escalões a cada. E não nos podemos esquecer de todo que estamos a falar de futebol amador, estamos a falar de futebol sub-18, em que ganham 0, e os séniores do Torriense hoje têm subsídios de participação no campeonato de 100, 150, 200 euros, e portanto estamos a falar de futebol amador a disputar um campeonato amador. E, portanto, fruto disso, existe um marketing na rua muito agressivo, que tem sido um grande e forte apoio do futebol júnior e sénior nos últimos anos, e alugamos à Câmara Municipal determinados painéis que estão espalhados pela cidade, em que temos que pagar uma mensalidade, 90 euros ou 95 euros por mês. E, portanto, naturalmente, nós deixámos expirar o prazo de pagamento dessas mesmas faturas. Fomos notificados que iria, se não houvesse o pagamento, que poderia haver uma execução, e portanto o que aconteceu foi isso mesmo, ou seja, não efetuámos o pagamento, demos prioridade às inscrições dos atletas para esta época desportiva, porque senão não havia inscrições das equipas na Associação de Futebol de Lisboa. E qual foi o nosso espanto quando verificámos que as contas estavam bloqueadas por penhora, por ordem da entidade 158, no caso a Câmara Municipal de Torres Vedras. Ficámos estupefactos, como deve calcular, entendemos que estaríamos à espera de tudo menos disso, e portanto foi uma situação que nos apanhou assim de surpresa, e o que nos leva a repensar que futuramente qualquer ameaça por parte da Câmara tem que ser levada a sério, porque já o ano passado nos tinham ameaçado. Está a referir-se à penhora, não é? À penhora. Já o ano passado também nos tinham ameaçado, nesse caso não foi a SAD, foi o clube, em com uma ação judicial, caso não liquidássemos em 8 dias 23 mil euros de pagamento de água, mas depois o bom senso imperou, não é? Este ano aconteceu esta, que nos prejudicou e bastante, não é? Portanto, sente que as entidades oficiais do Conselho estão, de certa forma, de costas voltadas para o clube? Vamos lá ver, se entende que entidades oficiais do Conselho estão de voltas para o clube, se entende que é a Câmara, eu diria que sim. Sim, estou-me a referir à Câmara Municipal, exatamente. Sim, porque a Câmara Municipal, no que diz respeito ao futebol, e talvez recuperando um pouco da história, nunca deu, no mínimo durante o tempo em que esta administração tem estado aqui à frente do futebol, e é preciso não esquecer que só o estamos porque há 6 anos atrás não houve dentro da sociedade torriense ninguém que conseguisse pegar no navio para que o navio não afundasse, porque há 6 anos, ou há 7 anos, quando nós chegámos, o caminho era mesmo ir ao fundo e portanto era fechar. Mas nessa altura nenhuma de entidade conseguiu fazer esforços no sentido de eleger alguém ou fazer eleger alguém que salvasse o Torriense. E fomos nós que fizemos com que o Torriense não acabasse. E ao longo destes 6 anos, o que eu posso dizer é que o auxílio da Câmara Municipal de Torres Vedras ao clube é zero. E portanto, salvando eventualmente quando houve necessidade de asta pública comprar o estádio, um estádio um espaço com 20 mil metros quadrados no centro de Torres Vedras por menos de 1 milhão de euros, e portanto comprou o estádio, e isso permitiu também o clube ficar sem essa dívida. Mas tirando isso,
diria que até agora zero. Portanto, não temos nenhum tipo de apoio, e estou a falar enquanto Presidente da SAD, no fundo, que só existe porque foi a saída que os sócios encontraram para que o não acabasse. Eu acho que também aí há alguma desinformação. Muitas pessoas falam ou pretendem dividir clube, SAD, clube, mas esquecem-se que o futebol é único. O futebol, nada mudou em relação a 10 anos atrás. Estamos no mesmo campeonato de séniores, de júniores não estamos melhor, estamos na primeira divisão nacional, de juvenis já estivemos na primeira divisão nacional, de iniciados estamos na primeira divisão nacional, portanto alguma coisa melhor para melhor em termos competitivos. Mas o que é um facto é que, independentemente de haver 2 contribuintes, a saída que os sócios sufragaram por unanimidade da criação de uma SAD, e que não é uma SAD pessoal, é uma SAD do qual fazem parte 32 individualidades, das quais 28 são de Torres Vedras. A SAD só existe porque não havia outra maneira, porque senão o clube, o Torriense, a bandeira Torriense já não existia. E muitos dos sócios sabem isto, não é? Mas alguns não sabem ou não querem saber. Então refugiam-se na questão de haver 2 contribuintes com 2 universos diferentes. Como se a SAD do Torriense fosse uma SAD com fins lucrativos, como se a SAD tivesse resultados positivos, como se a SAD fosse jogadores profissionais, pagasse mundos e fundos. Não, isso pelo contrário. E portanto, o apoio que nós temos sofrido, o que nós temos tido pela parte da Câmara, tem sido zero, mesmo para a parte da formação. Lembro-me que formação é júniores, por exemplo. Os nossos júniores, o ano passado, candidatámos-nos ao programa de apoio, até hoje não nos deram nem nenhuma satisfação se iriam pagar ou não iriam pagar. Eu sou um ex-presidente do clube e estive lá bastante tempo. Até à minha saída, o ano passado, o clube tinha a ver em contratos de programa com a Câmara 23 mil euros. Portanto, repare, eu acho que, olhando friamente, acho que a Câmara Municipal, enquanto instituição, não se revê numa das modalidades de prática desportiva para o Concelho, que é o futebol. Acho que se revê noutras modalidades. Aliás, ainda a semana passada eu lia a notícia sobre a física no Badaladas, e em que eu vi toda uma envolvência por parte de algumas pessoas da Câmara nessa Assembleia, em que é declaradamente transmitido aos munícipes e através aos leitores do Badaladas qual foi a solução encontrada para salvar a física. É uma solução que inclui taxativamente a Câmara, com um futuro presidente, vereador e responsável pelas finanças da Câmara. O que é que se passa aqui? Gostamos de basquetebol, de outras modalidades, não gostamos de futebol. Ok, mas então vamos assumir. Vamos então fazer estas penhoras, como estamos a fazer, e vamos fazer com que o futebol acabe do Torriense, porque realmente o futebol sem apoios é uma falsidade, portanto não tem condições de sustentabilidade. Mas agora que assumam. E portanto a Câmara realmente, nesse aspecto, em relação a nós, o apoio tem sido zero. Ao longo dos seus anos de mandato, muito trabalho foi feito. Sente-se realizado? Olha, a minha realização, material não, com certeza, não é? Pelo contrário. Mas sabe que eu gosto de ganhar as batalhas onde eu entro. Lembro-me que aqui há uns anos, quando fui convidado para vir para este barco, quando cheguei, as primeiras coisas que me disseram foi: onde se veio meter, isto não tem um mínimo de condição, não tem um mínimo de viabilidade económica, não tem, é difícil. Ainda hoje, veja, hoje o futebol júnior e sénior do Torriense, do qual eu sou responsável, vive de quê? Vive dessa publicidade na cidade, dos sponsors, e mais nada. Porque as bilheteiras dos jogos dão prejuízo. As cotizações do clube ficam no clube. E o que é que nós temos? Temos um trabalhador que é responsável pelo estádio, pela manutenção do estádio municipal, somos nós que pagamos, 10 mil euros por ano. Temos, o ano passado tivemos que colocar um furo no campo, por causa do problema da água, tivemos que o pagar nós, e colocámos um furo no estádio municipal
na ordem dos 10 mil euros. Fizemos uma intervenção no relevado que nos custou 5 mil euros. Portanto, aqui não há um ganho para sustentar o futebol. Há uma paixão, porque o futebol, e muitas das pessoas dizem que a este nível o futebol não é racional, é também emocional. E é verdade. As pessoas gostam da prática desportiva do futebol. Há muitos torrienses que se identificam, porque não nos podemos esquecer que o Torriense Clube ainda tem 1.000 sócios clientes, ainda vivem os dias de glória que viveram quando estiveram na primeira divisão, ainda se lembram de nós há 2 anos atrás, na Taça de Portugal, e termos chegado aos oitavos de final, eliminando o Gil Vicente, eliminando o Rio Ave, termos andado 22 jornadas à frente do Campeonato Nacional da Segunda Divisão, e as pessoas ainda se identificam muito. Ainda somos dos clubes que na Segunda Divisão temos mais assistências. E, portanto, eu sinto-me realizado no sentido de não ter deixado acabar a instituição. Muito bem. Eu agora perguntava-lhe que torriense é que vamos ter para este ano? Não lhe sei responder, sinceramente, não lhe sei responder. Eu, em termos particulares, estou muito decepcionado com esta última iniciativa de que não lhe chamo parceiro, mas chamo-lhe alguém que é uma instituição que defende, que é eleita pelos munícipes de Torres Vedras e que, no fundo, materializa as vontades desses municípios. Se eu entender assim, sinto-me defraudado. Sinto-me que a instituição, o futebol sénior e júnior e o Torriense, o emblema do Torriense, há ingratidão para aquilo que se fez nos últimos anos. E, portanto, face a isso, digamos que as minhas forças esgotaram-se. De alguns companheiros meus desta luta, se calhar também se estão a esgotar. E potenciais entidades que possam ajudar o clube também com esta leitura que estão a ver, em que, por exemplo, uma instituição que é a mais representativa do Conselho beneficia uns e prejudica os outros, não faz nada aos outros, prejudica os outros, provavelmente afastam-se. Faça isso. Neste momento o Torriense Júniores, que está a disputar o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, Séniores, que está a disputar o Campeonato Nacional da Segunda Divisão, vai ser gerido dia a dia. Quando se gera dia a dia, norma geral, há problemas. Mais à frente, no curto prazo, vai haver problemas. O que é que se pode fazer para melhorar o clube, sabendo que se atravessa dificuldades financeiras? O que é que pode ser feito a esse nível? Olha, podia-se fazer dialogar, sabe? Dialogar, arranjar soluções. Sabemos que estamos a viver um momento muito difícil em termos económicos. Isso toca-nos a todos. E, portanto, os futebols não são de todo uma área privilegiada. Mas também não devem ser as damas, os hóqueis, os basquetes, os atletismos, não podem ser. São todos. O desporto não pode ser uma área privilegiada. Estamos todos a atravessar grandes problemas. Mas se dialogarmos, se conversarmos, às vezes sem dinheiro, também se pode ajudar. E eu dou-lhe um exemplo. Eu dou-lhe só um exemplo. Há vários, mas posso-lhe dar este, que é revelador de que às vezes sem dinheiro também se consegue fazer coisas bonitas e boas. O Torriense este ano nos Séniores tem miúdos que acabaram de sair da escola agora. São miúdos de 19, 20 anos, 21 anos o máximo. E que têm disponibilidade total durante este período para vir treinar de manhã. E, portanto, aproveitamos esse facto, até porque evitamos consumir energia ao fim do dia e temos menos despesas logísticas. Mas, como temos duas equipas a castigarem o Campo Manuel Marques e somos nós que pagamos a manutenção dele, o que é que nós fazemos? Tentamos levar esses nossos atletas a treinarem num dos 16 campos que existem no concelho. Não é? E estou a repetir-me, 16. Muitos deles com taxas de utilização inferiores a 15%. Nós, a semana passada, fomos treinar 2 vezes ao Furadouro, de manhã, mas com uma clara indicação de que
não se podia prejudicar a Associação do Furadouro. Ou seja, os atletas tinham que se equipar no Manuel Marques, ir treinar no Furadouro e vinham tomar banho ao Manuel Marques. E nós levávamos de transporte para lá. Sabe o que a Presidente do Furadouro às 11h30 da noite fez para nós não irmos treinar no dia seguinte às 10 da manhã ao Furadouro? Mandou um SMS para o Pedro Canoa, que é o nosso diretor desportivo, a dizer que não podiam ir treinar porque os diretores não estavam de acordo. E no dia seguinte, quando perguntámos porquê, a resposta que nos foi dada foi que estragávamos a borracha, o alcatrão do sintético. Ouça, isto é, estamos a falar de coisas sem dinheiro, estamos a falar de coisas que são infraestruturas municipais que foram feitas com dinheiros públicos, em que se deve ter pensado numa lógica de utilização, numa lógica de fazermos integração do desporto, no que diz respeito às diferentes variáveis, nomeadamente a utilização. E, portanto, estamos a falar de atitudes avulsas, que não obedecem a nenhum programa de desporto para o Conselho, e portanto, o que é que aconteceu? Tivemos que ir bater a outra porta, e o treino começou às 11h30 da manhã. E outra porta, depois de mendigarmos, se abriu para nós lá irmos treinar. Não devia ser assim, sabe? Não devia ser assim porque, olha, o Torriense em sub-18, em júniores, há 15 dias, recebeu o Sporting Clube Portugal aqui, no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O Torriense, o emblema do Torriense em futebol tem uma história rica. Dentro de 2 anos faz 100 anos. Não é? Disputa sempre, e tem disputado nos últimos anos, os primeiros lugares, apesar das dificuldades, da segunda Divisão Nacional em termos de séniores. E, portanto, com este tipo de apoio, mesmo sem dinheiro, é difícil. O que é que eu acho? Tudo isto devia ser debatido com os agentes ativos e passivos do Conselho em reuniões concertadas, de modo a que, mesmo sem dinheiro, às vezes é possível, distribuindo melhor, olhando e ouvindo os munícipes e olhando e ouvindo os sócios, às vezes consegue-se ganhar mesmo com pouco dinheiro. Temos apenas 2 minutos para terminar. Fala-se que o Presidente vai pedir admissão, é verdade? Não, eu estou a demissionar, estou, porque eu não me revejo, sabe, eu perdoo, é mais fácil para mim perdoar a ingratidão das pessoas do que das instituições. Eu não tenho culpa nenhuma de há 6 anos, 7 anos atrás, quando era necessário, dentro da sociedade torriense, encontrar alguém para fazer o que eu fiz nos últimos 6 anos, não ter aparecido ninguém. Eu não tenho culpa. Isso é um problema dos torrienses, não é? Porque eu sou meio torriense, a minha família do lado da minha mulher é de Torres Vedras e eu não sou. Sempre me chamaram, como já ouvi em alguns comentários, paraquedista. Pois, mas se não fosse o paraquedista, neste momento não estávamos aqui. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua presença em estúdio, por esclarecer os torrienses, os adeptos do Sport Clube União Torriense, e felicidades para o clube. Até uma próxima. Muito obrigado.